Esse é um negócio que eu acho gozado. Vejam bem essa matéria que saiu ontem, no mesmo dia que tinha um monte de notícias sobre terremotos, e junto a essas notícias tinha notícia referente à matéria falando mal sobre homem, ou seja, reduzindo aí as chances de você ter uma imagem positiva de relacionamento. E aí ali pelas 6h10 do dia 30 de julho, sai a seguinte matéria: o secretário-chefe do gabinete Kihara afirmou que, com a população japonesa caindo para menos de 120 milhões, embora devamos estancar a queda de taxa de natalidade, também precisamos reestruturar o sistema socioeconômico para lidar com o declínio populacional. Saiu no Yahoo, então a notícia ela foi é, brotada no meu celular, na página do Google. É assim, estranho, mas apareceu aqui e caso vocês queiram acompanhar, tá aí a fonte. E, cara, vamos ler aqui porque é muita loucura você soltar uma matéria dessa no mesmo dia que você decide dar paulada em homem. Só que são jornais diferentes, obviamente. A fonte que eu peguei nas outras matérias eram diferentes desse daqui. Mas mesmo assim, é uma coisa que meio ilógica de se pensar em como que eles não pensam na consequência e dos problemas que eles têm diante do que eles acabam encontrando de informação. Oh, mas bora lá, bora ver o que a matéria propõe aqui de solução para esse problema, porque aparentemente teve uma grande perca no tamanho da população. Em relação ao fato de números de japoneses residentes no Japão ter caído para menos de 120 milhões, o secretário-chefe do gabinete Kihara indicou que é necessário estancar a queda da taxa de natalidade e simultaneamente reestruturar o sistema socioeconômico para lidar com o declínio populacional. Ok, concordo. De acordo com a pesquisa demográfica baseada no Cadastro Básico de Residentes, divulgada ontem pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, o número de japoneses residentes no Japão vem diminuindo há 17 anos consecutivos, desde o pico em 2009, chegando a 119 milhões em 1º de janeiro deste ano. Isso representa uma queda de aproximadamente 900 mil pessoas em relação ao ano passado, maior desde o início da pesquisa. Então, é 1 milhãozinho por ano? É isso mesmo? Não, é meio estranho, porque a matéria fala que caiu para menos de 120 milhões. Ah, tá. Não é 120 milhões que caiu, mas 120 milhões que chegou. Beleza, então a gente está menos. Tem menos de 120 milhões de pessoas aqui no Japão. E está caindo 1 milhão por ano. Bom, vamos ver o que o secretário aqui falou. O número de nascimentos está em um nível historicamente baixo e reconheço que isso confirma mais uma vez que o declínio populacional em nosso país está progredindo ainda mais. Isso é verdade. Aqui na matéria ele não traz o número, mas eu tenho esse número porque eu estava vendo o número de nascidos versus o número de desvividos, né? Porque tem menininhas aí que curtem abrir a perna e meter eles na clínica de moedora de carne. Mas o número de nascidos é 600 mil por ano, se eu não me engano, recentemente. E aparentemente o número de que vai para o moedor de carne é um pouco maior. É para você ver, as menininhas aqui estão safadenhas. Eu fiz um vídeo, não lembro qual é, mas ele tá por aí no canal. Provavelmente é um dos que bateram bastante view. Mas enfim, bora seguir na matéria para ver que ele fala mais, porque ele só falou fatos aqui, né? Ele reconhece que tá numa porcentagem, assim, num lucro negativo quanto à população. Ele está em prejuízo. Enfatizou que, como medida para lidar com o declínio populacional, é necessário promover ações em ambas as frentes. Reverter a tendência de queda da taxa de natalidade,
Pô, cara, você não vai reverter a taxa de natalidade falando mal de homem em jornais dia sim, dia não, toda semana. Porque basicamente é isso que vocês cospem aí nos jornais e acaba gerando repercussão pública. E fazendo, assim, a disciplina só pro lado do homem e a mulher sempre sendo tratada como a deusa rara. Não mereço nada além do mínimo que é o máximo que você faz. Eu esqueci como que aquela lenda falava. Tem uma frase que um dos grandes potenciais, grandes expoentes aí do nosso meio, ele falava que as deusas raras não querem nada além do mínimo, e esse mínimo é o seu máximo. Putz, cara, eu não lembro como ele falava, mas era uma maneira engraçada. Enfim, vocês sacaram o que eu quero dizer, né? Você tem as duas medidas bem diferentes aqui no Japão quando o assunto é punição. E reestruturar o sistema socioeconômico para enfrentar o declínio populacional. Aqui eu concordo, só que a gente vai ir para soluções diferentes. Ele quer ir para uma solução keynesiana, onde o Estado vai propor uma política governamental que vai pegar imposto do cu e fazer todo mundo feliz, e vai ser o papai Estado que vai dar a alegria da população aí em declínio e vai fazer ela crescer de novo. Não, cara. Eles nunca vão chegar à solução pensando no plano socioeconômico dessa forma. À luz da instrução dada pelo primeiro-ministro Takaichi na sede da estratégia populacional do governo, em junho, para que se prosseguisse com a análise da formulação de uma estratégia populacional abrangente até o final do ano, o governo trabalhará para formular e implementar tal estratégia. Então, vocês vão ver que no final do ano a gente vai ter um monte de pérolas aí pra. Ai, eu já tô até vendo. Vou ter muito conteúdo pra falar ainda sobre o Japão quanto a essas estratégias que o governo faz para tentar aumentar a taxa de natalidade. Porque não tem como você aumentar a taxa de natalidade se você quer dar vários tiros para lados diferentes. Por exemplo, o que a pessoa está querendo fazer aqui é olhar para a esquerda e a direita ao mesmo tempo. Não tem como você pedir para aumentar a taxa de natalidade e ao mesmo tempo você demanda que as mulheres sejam empoderadas e queiram ter uma carreira que trabalhe das às 9 às 9 horas da noite para contribuir com o imposto e etc. Não dá, ou você volta para as origens que o japonês o Japão era reconhecido antigamente e vocês acabem fomentando a cultura para um ambiente mais familiar, por exemplo, seja com games ou com música. Enfim, faz o mesmo mecanismo que aconteceu no Brasil para o putismo ele ser a cultura homogênea, né? É a cultura dominante. Então a galera aí no Brasil tem questão do putismo, você vê que a criançada na escola quer ser aviãozinho do tráfico ou prostituta mal depilada, enquanto que aqui no Japão assim, tá um pouco melhor porque pelo menos eles não estão nesse extremo, mas você tem a mulher sendo empurrada fortemente pro mercado de trabalho, onde ela vai estar extremamente estressada. Elas não têm capacidade de regular o estresse com a cultura forte que tem aí no Brasil de academia. Então, se você vai numa academia aqui, é mínimo o número de mulheres que você encontra, a predominância aqui é maior de homens, então a mulher não tem essa regulação de estresse. Vira e mexe eu vejo mulher careca, que é um negócio que eu nunca cheguei a ver no Brasil, cara. Assim, eu via, mas não era tão comum quanto aqui no Japão. E a mulher ela acaba ficando nessa de só cuidar da carreira
e por conta disso ela acaba deixando a família em segundo plano. Então, basicamente você desanda com o plano familiar. E entre outras opções aqui que você vê o Japão macetando as possibilidades e variáveis que fomentem a ideia de família feliz, como por exemplo soltar um monte de notícia onde você claramente quer trazer a figura do homem como o indivíduo problemático do relacionamento. O cara malvadão que vai caçar aí um monte de menininhas jovens. Então, o Japão ele tá assim dando tiro para todos os lados. Eu acho que ele já desistiu de tudo, vai fazer como um estado, né? Ele sempre faz um trabalho porco, não se importa com a qualidade do trabalho. E aí a gente acaba vendo essas pérolas, né? No mesmo dia você tem matéria falando mal de homem que de repente ele só fez a massagem na mulher ali num ambiente próprio para isso, né? Você sai para conhecer alguém na calada da noite, num bar, e aí você sugere uma massagem, a mulher até aceita para depois ela denunciar o cara como penetração não solicitada. Então, acontece umas loucuras assim dos jornais jogarem matérias que não estão alinhados com o seu objetivo principal. Por exemplo, eles querem aumentar a taxa de natalidade, mas você vê que vira e mexe, dia sim, dia não, dia também, em muitas semanas eles soltam matéria dando cacete em homem, falando que homem é malvadão, mulheres não são punidas, aí você fermenta todas as bolhas referente a relacionamento, mostrando como um homem ele é o vilãozão malvadão e as mulheres são sempre deusas raras. E você vê a distância entre homem e mulher se separando aos poucos, assim como acontece em outros países aí no Brasil, por exemplo, também. E nesse andar da carruagem você vê o governo pensando em soluções para esse tipo de problema, sendo que ele mesmo é o problema por fomentar é, várias narrativas que entram em conflito contra o objetivo primordial deles. Enfim, acho que esse tópico vai render muito conteúdo ainda no futuro, porque o Japão ainda quer fazer uma estratégia para esse assunto. Então, se curte notícias referentes a esse tópico, considere se inscrever aí no canal. O canal voltado para Japão, onde a notícia ela vem crua e sem muito mimimi. Dê um joinha para fortalecer e fique à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!